em sua casa também, o Senhor tem uma nova história para o Senhor. Uma nova história para o Senhor mistério. Chega de tocar para as bagagens. Viu? Ser bagagem que as pessoas sabem. Né? Chega, porque Ele te chama. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, meu nome é Wanderson. Meus dois filhos estão aqui. São três. Tem dois aqui, a Andressa e o João Paulo. Nós tivemos toda a família domingo aqui na igreja. Quem esteve aqui domingo presenciou, nós estávamos todos 5 aqui. E o Gênio também, né? Eu e o Gênio junto. Amém. Glória a Deus por isso. Meu filho de 17 anos, sou muito bom de idade, não, 14, 13. Você tem filhos? Amém. Minha esposa não pôde estar presente porque ela está na faculdade e hoje tinham algo importante, não poderia perder. Mas, queria dizer aos amados, eu sou da Igreja Batista, da Igreja Tradicional. Na verdade, eu amo esse vídeo. Eu já tenho pouco tempo que eu tenho estado aqui nessa igreja. Eu tenho esse aqui já em casa, pastor. Obrigado pelas palavras. Eu tenho amado esse aqui, conheço o pastor Emerson, a pastora Cláudia. Nós somos amigos de infância. Não vou falar quantos anos a minha esposa conhece a pastora Cláudia, porque senão elas vão ficar um pouquinho, né, mais velhas. Então, mas já tem muitos anos. Quando eles vieram para o Uberlândia, foram bênçãos na nossa vida. Chegou um momento que a gente precisava, um momento que eles chegaram na nossa vida, a gente passava por algumas dificuldades espirituais, e Deus tem usado eles tremendamente na nossa vida. Glorifica a Deus pela vida deles, glorifica a Deus pela vida da pastora que você recebeu. Estou fazendo parte do Instituto, né, do curso de Teologia nos domingos de manhã, e tem edificado a minha vida. Glória a Deus pela vida do pastor, pela vida dos ministérios dessa igreja que tem se levantado para esse trabalho. E tem edificado a minha vida. Tenho certeza de todos os demais que estão lá, que nós temos compartilhado isso, tem sido bênçãos. Verdade, queridos? Aqui os parceiros de sala, que são duro que o pastor veio hoje, né? Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Queridos, eu queria compartilhar um pouquinho da vida de Ana nessa noite. Gostaria que os amados abrissem sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 10 e 11. Não posso deixar de falar um pouquinho da vida desse homem, Samuel, um homem que fez grandes coisas na presença de Deus, foi importantíssimo na história de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o verso 10 e o 11 da mais acompanha. Bem, vamos fechar? Glória a Deus. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, de não esqueceres, e lhes der-me um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, queridos? Podem sentar-se. Houve uma época que Deus precisava de um homem, pois o povo de Israel passaria por um momento importante de história. O povo passaria por uma mudança. Deixariam de viver um regime teocrático, né, onde seria que era talvez os juízes. Nós vamos falar aqui de Samuel, que foi o último juiz. Meu mestre está aqui, ele pode me corrigir. Pois eu primeiro. E a monarquia seria instalada em Israel, né? Vários reis viriam aí para governar o povo. E Deus começa a sonhar, a desejar que nessa terra o homem.
Mas teria que ser um homem diferente. Não poderia ser um qualquer, teria que ser um profeta. Teria que ser um homem de Deus, um escolhido. Alguém que conhecesse o coração do Pai, um sacerdote. Deus começa a buscar, a sonhar por um homem que fosse juiz e julgasse com responsabilidade, temor a Deus, o seu povo, porque o povo não estaria por uma transição. Então Deus sonha com Samuel. Samuel, como eu disse, o último dos juízes. Foi Samuel que ungiu o primeiro e o segundo rei, logo a seguir, né? O primeiro rei Saul, o segundo rei Davi. E foi um homem importantíssimo para aquela época, para aquele povo. Foi sacerdote, foi entregue ao sacerdócio, muito novo, nas mãos de Eli. E foi um homem muito usado por Deus. E algo que Deus colocou no meu coração, na verdade nós vamos falar de anos, mas Deus já tem preparado isso no meu coração, porque eu já tinha mensagem de ano há um tempo. E preguei 5, 6 vezes depois dessa mensagem, e nunca Deus tinha colocado no meu coração, e Ele colocou essa noite. Mas antes Ele pediu para que eu falasse um pouquinho de Samuel. A importância que Samuel foi por ser o escolhido de Deus. Eu queria dizer de como Deus sonhou com Samuel. Naquele momento, Deus também sonhou com você. Ele está aqui nessa noite. Deus já preparou esse momento quando enviou seu filho à cruz para pagar o preço pela sua vida, pela minha vida. Olha para as palmas do Senhor. O CISO de 2011 soltou que tem 7 bilhões de seres humanos na Terra. E essas digitais que você vê são únicas, são suas. Elas não se repetem em lugar nenhum. Você não foi feito em série, você foi feito de vida. Deus sonhou com você como sonhou com Samuel. Deus tem promessa na sua vida como teve com Samuel. Deus tem promessa na sua vida como Deus fez. A promessa de Deus na sua vida. Deus te ama. Deus sonhou com você. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha. Deus não tem ficado aqui por acaso. Eu tenho sido abençoado, queridos, nesse lugar. E o escolhido de Deus, ouvi isso aqui, não tem escolha. O escolhido não tem escolha, e ele disse, ficou na minha cabeça. Eu falei, realmente, não tem escolha. Eu tenho fugido, eu tenho corrido, mas não tem escolha. Nós temos que buscar enquanto podemos achar. Os filhos dos crentes estão aí. É hora de buscar. É hora de estar na presença de Deus. Eu creio no milagre na sua vida, querido. Eu creio que Deus moverá céu e terra a seu favor. Se tudo aquilo estiver ao seu alcance, você tomar posse do seu agir. Eu creio no milagre através da ação. Se você olhar para a vida de Jesus, todos os milagres de Jesus, as pessoas foram até Ele. Nós temos que ir a Jesus. Nós temos que ter ação. A ação vem o milagre. Deus quer realizar as promessas dentro da sua vida. Tome posse da palavra de Deus sobre a sua vida. Busque enquanto se pode. O que Deus disse para o povo quando estava diante do mar vermelho? O povo clamava, porque chegou diante do mar. E Deus disse a eles: marchem. Por que vocês clamam a mim? Marchem. É isso que devemos fazer, queridos. Nós somos soldados do Rei. Nós somos soldados de Cristo. Porque aquele toca a mão morada, querido.
não pode olhar para trás. Ele tem que marchar e Deus vai abrir as portas que tem que abrir. Ele vai fechar aquelas que têm que ser fechadas. Outra coisa que eu ouvi aqui tem mexido com a minha vida. Marche, que será melhor. Que será melhor. A pastora disse isso e repetiu várias vezes, isso ficou na minha cabeça. No culto de sábado, se eu não me engano. Será melhor? Você crê que será melhor? Tem sido melhor já na minha vida, Deus. Essa campanha que foi levantada de oração, o pastor teve na minha casa na quinta-feira, que antecedeu ao início da campanha de sua sexta. Na sexta do culto estava presente, no sábado eu já estive presente, mesmo que sozinho, minha família não conseguiu ouvir. Mas eu fui bênção, Deus já começou a falar comigo aí. Eu comecei a orar na sexta, junto com vocês. E no domingo, Deus já começou a mudar a minha história. Já foi melhor. Já houve mudança. Aleluia! Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Olha para a vida de Jó. A palavra de Deus diz que Jó orava todos os dias pelos seus filhos. E sabe por que orava? Porque se acaso os filhos dele viessem a pecar contra Deus, que Deus tivesse misericórdia e perdoasse. E você, pai e mãe, está aqui essa noite, tem orado pelos seus filhos? Nós temos que orar pelos nossos filhos. Daniel, homem de oração, exemplo, orava 3 vezes ao dia. Todos os dias. Essa campanha de oração sirva para que nós possamos continuar, porque no final, não só no próximo 10 dias, eu tenho certeza que coisas sobrenaturais vão acontecer nesse lugar. Porque já vem acontecendo na minha vida, com apenas 3 dias de campanha. Deus começou a mudar a minha história, Deus começou a abrir um novo caminho, uma nova visão sobre a minha vida e da minha família. No final de 10 dias, querido, Deus vai derramar bênçãos 100 dias sobre a vida desse povo, a vida dessa igreja. Busque por isso. Vamos falar de Ana, eu disse que falaria de Ana. Então Deus semeia no coração de Ana o desejo de enviar Samuel. Foi ela escolhida. Uma jovem senhora, esposa de Eucana. Eucana tinha outra esposa, chamada Penina. Mas estava para colocar o nome por Pepina. Era um pepino na vida de Ana, né? Era uma dor de cabeça danada. Mas Ana começa a desejar ter um filho. Ana começa a sonhar o mesmo sonho de Deus. Ana então sonha em ter um filho e sonha em colocar o nome dele de Samuel. O desejo de Deus chega a Ana e ela recebe. Mas houve uma mudança na vida de Ana muito sobrenatural. A palavra de Deus diz que Ana fica estéril, que a madre de Ana é cerrada. E pasmem vocês, que quem cerra a madre de Ana é o próprio Deus. O mesmo que deu promessa a Ana, será a madre de Ana. Eu não sei quantos aqui tem promessa de Deus que ainda não foram cumpridas na sua vida. Eu tenho. E tenho buscado. Mas porque Deus tem prometido e às vezes dificultado que essas promessas sejam realizadas em nossas vidas. Tem pessoas que têm 1 ano, 10 anos, 20 anos esperando, mas cumprir com a promessa que Deus deu a ele. Por quê? Na sua vida eu não sei, mas na vida de Deus nós podemos tomar alguns exemplos que para a minha vida foi uma visão sobrenatural dos motivos que Deus leva a adiar o cumprimento de uma promessa.
Deus adia, muitas das vezes, o cumprimento de uma promessa na nossa vida, para nos aproximar mais da presença dele. Muitas das vezes, a única opção que Deus tem para estarmos mais próximos dele, literalmente fechando a torneira, derrubando o nosso castelo, tirando o nosso conforto, nos levando ao vale, nos levando à caverna. Nós vamos passar pelo deserto, para que possamos entrar na intimidade da sala do trono. Muitas das vezes que nós entramos de joelho e entramos chorando. Não sei se aqui tem alguém que já foi desviado, já se fora da igreja. Quando a gente volta e passa por aquela porta, a gente passa arrebentado, de joelho, chorando. Porque a palavra de Deus nos garante que os anjos nos protegem e ao nosso redor. Mas tem que ser uma coisa, eu gosto de dar tudo de fora. Vamos só dar uma volta, vai e volta. Querido, é a hora. Quando você faz isso, qual é a intenção do diabo sobre a sua vida? Não está rolando disso. É isso? Então, Ana, comece a orar a Deus pelo cumprimento de sua promessa. Ana ia todo ano a Siló, no centro de oração, falar com Deus. E ela começa a clamar a Deus, orando a Deus todo ano sobre uma promessa da vida de Samuel sobre a sua vida. Mas lá em Samuel, capítulo 1, versículo 10, Ana volta, clama, e a palavra diz que ela chora abundantemente na presença de Deus. Ela começa a mudar a sua história aqui. E às vezes Deus permite essas circunstâncias em nossos vidas para mudarmos o foco. Porque nós perdemos o foco da real promessa que Deus tem para nossas vidas. Temos que perder o foco nas mãos de Deus e buscar o foco da sua face. Amá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Se alegrar dele pelo que Ele representa na nossa vida, pelo que Ele já fez. Porque o maior milagre da sua vida, Ele já foi feito. Ele entregou o seu Filho na cruz por você e por mim. Ele já fez o maior milagre, queridos. Deus não quer apenas nos abençoar, realizar promessas, nos dar uma casa nova, um carro novo. Ele pode todas essas coisas. Mas esse não é o alvo. Nosso foco é estar na presença dele, para ele, na nova e gloriosa presença da intimidade dele. Muitas vezes, para isso acontecer, Deus realmente fecha a torneira, né? Nos leva para o lado. Porque Deus quer sondar o verdadeiro motivo do nosso querer, do querer as promessas dele. Se pergunte no seu íntimo, só com você: por que você quer o milagre de Deus? Qual é o motivo de você querer uma bênção de Deus na sua vida? Para quê? Se pergunte aí. Eu vejo na vida de Ana que ela tinha, por ela não poder filhos, e queria ter vários filhos, e naquela época, Eucana tinha 12 mulheres, porque quando uma se tornava estéril, ele tinha o direito de se casar com outro para ter filhos. Mas a própria Bíblia diz que ele amava a Ana, e só se casou com Penina para ter filhos. Mas Penina ficava jogando na cara de Ana todo ano, por ela não ter filho, porque naquela época a mulher que não tinha filhos era amaldiçoada. E isso é um tormento na vida de Ana. E quando Ana começa a clamar a Deus, eu vejo que ela perde o foco. O motivo passa de querer ter um filho, de querer a promessa de Samuel, para provar para as pessoas que ela não era amaldiçoada, para provar para as pessoas que ela poderia ter um filho, que Deus tinha prometido um filho, que ela não era mentirosa. O foco de Ana muda, passa a ser o seu eu, passa a se preocupar com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Porque eu creio que a bênção chega para você, o milagre chega para você para fluir
Não é isso que a palavra diz? Você tem que ser luz. Você tem que ser o sal temperado. Você não pode ser nem salgado nem sem sal. Você tem que ser na medida. Você tem que ser luz. Mas a sua luz não pode ofuscar. A sua luz não pode ser fraca como de uma vela. Você tem que ser luz na medida. Você tem que ser luz onde você estiver. Você tem que ser sal onde você estiver. A bênção chega para você para fluir por você. Nós devemos ser canal de bênção, não depósito de bênção. Esse é o foco. Deus quer te dar para você abençoar. Nós somos canal de bênção. Nós temos que ser abençoadores. Nós somos o povo escolhido de Deus para proclamar o seu Evangelho. Nós que viemos e nós que devemos e cumprir o rito de Jesus. Nós estamos aqui. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você entenda qual é o foco da bênção. E por isso muitas das vezes eu creio que a bênção não chegou na minha vida porque eu perdi o foco. Às vezes ela estava pertinho, chegando. Eu desviei o foco da vontade de Deus para a minha vida e ela se distancia. Nós sabemos que o alvo está à nossa frente, o nosso alvo é Jesus. Aleluia! Eu creio, queridos, que o milagre chega para a sua vida nessa noite. O cumprimento do querer de Deus sobre a sua vida tem que fluir por você. Deus ainda faz milagre no meio do seu povo, constantemente, eu creio nisso. E o final desses 10 dias será melhor. O final dessa noite será melhor. A oração de meia-noite será melhor. E eu creio que você estará em oração. A oração de domingo, será melhor. No final de 10 dias, Deus trará o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. É isso, querido. E eu creio que Deus já tem mudado a minha história. Glória a Deus por isso. Você tome posse, queridos, dessa palavra dessa noite. Porque eu creio, com toda convicção que eu estou falando, no final de 10 dias, vocês terão o sobrenatural de Deus nesse momento. Amém? Glória a Deus. Obrigado por isso.